Boa noite, galera. Estamos começando mais um episódio aqui do Redcast. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Junior Masters e hoje, sexta-feira à noite, nós estamos aqui para mais um episódio cheio de conhecimento, informação e dessa vez o papo é sobre ufologia, né? Ufologia, fenômenos não explicados, coisas sobrenaturais, pois é. E dessa vez, nessa sexta-feira, nós estamos aqui. Já vou passar a bola para nossa mesa que está nos acompanhando hoje. Do meu lado direito, Monark. Altamente interessados nos assuntos, né, não, Monark? Tô mesmo, eu tenho várias dúvidas, na verdade. Eu quero entender mais desse universo. Eu acho que é tudo real, pra ser Não, sincero. hoje você tá na companhia certa, posso te falar. Maravilha, eu imagino que vai ter bastante assunto pra conversar. E diretamente aí do Rio de Janeiro, mais uma vez, Rony Werner. Seja bem-vindo aqui novamente ao Redcast. Legal, obrigado pessoal, obrigado aí pelo convite. Vai ser um papo bem bacana. Eu gosto de conversar com pessoas como o Monark, assim, que pensam fora da caixa, não estão envolvidos nessa bolha. E quando você fala com alguém que tá na bolha, tá viciado já o assunto, né? Então quando você fala com alguém com ideias novas, que vem de fora, a gente sempre agrega uma ideia maior do que seria isso, né? Eu vou tentar a grande pergunta eu sei é que essa. É complexo isso aí, Sim. né? A grande ideia é o que seria esse negócio, de onde eles vêm, o que eles querem, acho que o pessoal vai achar um papo interessante. E quem são eles? Quantas Exatamente. raças são? Exatamente, Já- esse que é o assunto. Esse que é o assunto. Começa por aí. Eu quero saber de tudo. Ó, mano. já quero falar pra galera só o seguinte, tá? Vamos deixar recado pra vocês. Todo mundo que quiser mandar o seu superchat, pode mandar o superchat que a gente lê no final. Tem um Live Pix também, que você pode mandar pelo seu celular, através do QR Code que tá aí na tela, tá bom? E eu quero falar que esse episódio tá sendo patrocinado pelo Real Oficial. A Real Oficial, nosso novo patrocinador. O que você vai fazer? Na Real Oficial você tem acesso a uma plataforma que faz cortes, entendeu? Automáticos de todo tipo de conteúdo. Então, seu vídeo, seu podcast, você que tem vontade de crescer seu perfil no Instagram, no TikTok, você precisa automatizar aí a sua produção de cortes. Você que é influenciador, você quer viralizar o seu conteúdo em várias plataformas, conte com o pessoal da Real Oficial. Tem um link na descrição, tá certo? E também o QR Code passando aí na tela. É uma plataforma totalmente voltada para quem quer empreender na internet, para quem quer gerar conteúdo, para quem quer crescer sua audiência. E, como eu falei, é uma plataforma que você acessa e você mesmo faz tudo através da inteligência artificial, tá? Então, a inteligência artificial sabe exatamente como que faz o corte, como que legenda, como que coloca a fonte que você escolhe. Enfim, tudo automatizado, beleza? Entre em contato com a galera aí e vamos lá. Ô, produção. Agora o pessoal tá reclamando que a gente começou atrasado, mas faz parte, gente. Sexta-feira, São Paulo, trânsito caótico, é assim mesmo. Não é não, Monarcão? Isso, mas Faz parte, começamos já, o que importa é isso. Manda a sua primeira pergunta aí pra... Eu tenho várias, pro Rony. Não, sim, pra gente ambientar a galera, né? Por que eu acho interessante esse assunto? Porque a gente tem uma estrutura de poder que governa o mundo e eu acho que ela tá completamente correlacionada ao ocultismo, no mínimo. Eu acho que isso é evidente pra todo mundo que acompanha, né? Eles usam esse simbolismo do ocultismo direto em grandes eventos mundiais e tudo mais, né? Então, obviamente, existe uma conexão aí. E, dentro desse universo, existe a área alienígena do ocultismo, né? E muitos dizem que é demônio. Você falou pra mim que acredita que podem ser demônios. Você acha que é demônio ou tem alienígena mesmo? Tipo, outros seres que não são nem do bem nem do mal, eles só são outros seres. Se a gente pega nas religiões, não só a religião cristã que falaria que é demônios, a gente pega no islamismo, vai ter o djinn, a gente vai ter negativo. Mas eles são do mal? Tem seres do mal. Tem Mas seres eles que são fazem bem. essencialmente do mal? Porque, Nem todos. tipo, o demônio a gente pensa que é sempre do mal. Não existe o demônio Sim. do bem, certo? Não tem. Então existe o alienígena do bem. Sim. Ou eles todos são do mal? Se a gente pega no cristianismo, tem os demônios que fazem mal, tem os djinns negativos no islamismo que fazem mal. Se a gente pega no espiritismo, tem o obsessor, na Umbanda tem o Egum. Então são seres que fazem coisas negativas e que as pessoas com rituais mágicos, segundo o que essas pessoas falam, elas poderiam usar esses seres para fazer algo a favor delas. Seria escravizar, entre aspas, esses seres negativos para fazer um determinado objetivo. Esse é um sistema mágico que o pessoal comenta aí, que eu tenho pesquisado. Eu entrei nesse mundo justamente por o que você falou. Tem uma ligação do fenômeno que seria extraterrestre, teoricamente, com essa questão ocultista, e do ocultismo vem magia e etc, né? Pega a nota de dólar, né? Seja de simbolismos. Estados Unidos é o que mais mostra simbolismo, né? Uhum. É aquela questão escondido à vista, à vista de todo mundo, né? Aham. Então, assim, você pega, por exemplo... Reading in plain sight, né? Plain sight, exatamente. Você pega, por exemplo, os astronautas
muitos são maçons. Né? Aham. Você pega vários mormons, muitos mormons eles usam como agente de inteligência. Cara, você pega a Operação Prato 77, que foi a operação mais bem documentada no Brasil de fenômenos e que a Força Aérea tava lá no Pará e no Maranhão, principalmente no Pará, tava cheio de mormon lá, cara. Naquela época. Tava cheio de, não só mormon, como padre católico também, mas mais mormons. E esses caras se infiltram em qualquer lugar. Eu não duvido nada que tem alguns deles sendo agentes de inteligência. E muitos depoimentos, testemunhos já falaram sobre isso, que eles usam justamente a religião pra infiltrar, porque a religião você consegue entrar em qualquer lugar com ela, né? Pra poder pesquisar esse assunto, trazer informação pros Estados Unidos, etc. Entendi. Mas eu acredito que as religiões já documentaram o que são esses seres e o que eles fazem há muito tempo. Então, se a gente quer começar de algum lugar, acho que a gente tem que começar vendo nas religiões aquilo que elas estão falando, às vezes há milênios, né? Dependendo da religião. E cada uma vai chamar de um nome. Né? Como eu falei, uma Jin, outro demônio, outra... o hinduísmo fala, por exemplo, dos Asuras. E todas elas vão falar, de alguma forma, o que aqueles seres humanos que eram dessa religião viram e interpretaram ao longo do caminho. Então, numa religião só, você não vai entender. Então, você tem que ver o conjunto. Então, mas essencialmente, porque, tipo, você acha que eles são seres de outros planetas que... Tem a sua sociedade, aí eles têm, sei lá, eles têm o shopping center deles, tem a escola deles, tal. Eles são seres que têm a vida normal em outro planeta, e aí algum desses aí vem aqui na Terra pra fazer experimentos, seja o que for, ou esses seres estão conectados diretamente com a Terra, ou seja, eles são originários da Terra, porque existe essa teoria, né, que esses seres todos vêm ou do centro da Terra, ou das terras além da Antártica, né, tem... Qual que é a sua visão nesse sentido? Na minha opinião, eu acho que é mais... Eu não excluo nenhuma possibilidade, tá? Porque eu não sou dono da verdade, eu não sei o que tá acontecendo. Mas... Ninguém sabe, Ninguém né? sabe. Talvez os caras lá em cima, né? E se você começa a falar que você tem a verdade, vira uma seita. Não vira mais uma pesquisa. Sim, né? verdade. Vira uma religião, uma seita. Então eu não tenho a verdade, mas pelo que eu tenho pesquisado, eu tenho minhas probabilidades. O que é mais provável, tá? O que mais você acredita, né? O que eu mais acredito é que sejam seres de uma realidade paralela, alternativa, tá? Você pode chamar de mundo... Hoje os cientistas chamam muito de interdimensional essa palavra, né? Lá nos Estados Unidos, principalmente. Interdimensional. E aqui no Brasil a gente usa muito o mundo espiritual. Lá fora, em umas religiões também, mundo espiritual, mundo esotérico, enfim. E que pra mim nada mais é que uma realidade paralela que pode estar, inclusive, dentro da Terra. Imagina que a Terra seja uma casca de cebola, tá? Com várias camadas. Uma das camadas é esse mundo material que a gente tá. E você tem camadas inferiores de seres negativos e superiores de seres positivos, que são camadas não materiais, mas são camadas metamateriais ou antimateriais. Dimensionais, né? Dimensões... É como se a Terra inteira existisse... Outras dimensões. Inteira, só que tudo muda quando você pula, tipo... A gente não existe na dimensão deles. Exatamente. A gente não tá lá, mas a gente tá compartilhando o mesmo espaço. A mesma coisa que você pegar uma folha de papel, tem uma formiga andando e tem teu dedo que tá fora da folha. No universo da formiga, esse dedo não existe. Não existe. É como se fossem esses seres. Tá? É o que eu acredito. E você vai ter nessa casca de cebola seres positivos e negativos dentro da Terra. Talvez cada planeta tenha essa casca de cebola, talvez. É uma teoria. Então quando a gente fala, por exemplo, tem um ser dentro da Terra lá no magma. Não é... A gente no Ocidente é muito materialista de pensar que a gente vai cavar um buraco e achar o ser que tá ali dentro do magma, do centro da Terra. Não é isso. Esse ser, ele tem uma origem não material, ele vive ali, tá? Mas ele consegue se materializar na nossa realidade. E a forma deles darem as mensagens e interagirem com a gente é se materializando. É a melhor forma. E essas naves que eles têm aí, que a galera vê, essas naves, elas são construídas aonde? O Rony não acredita muito em nave, né? Eu acredito em nave, não acredito em nave em alguns casos, como o Varginha, por exemplo. A gente pode chegar lá. Mas eu acredito plenamente em nave, até porque tem vários denunciantes dos Estados Unidos que viram as naves de perto, etc. E os Estados Unidos estão falando abertamente que eles têm as naves e estão fazendo engenharia reversa dessas naves lá nos Estados Unidos, tá? A Lockheed Martin, a Raytheon e outras empresas do complexo industrial. Mas essas naves são físicas? São físicas pra mim. Então, onde elas foram feitas? Na Terra? Muitos desses denunciantes falam que as naves são como seres. As próprias naves são seres vivas, elas estão vivas. E elas podem, inclusive, carregar seres dentro. Então, é uma coisa viva carregando seres vivos dentro. E são materiais pra mim. Não é algo... Tipo um canguru, exatamente. Carregando seu filhote lá. Então você tem uma realidade em que você tem algo que vem de um lado, uma origem não material, se materializando aqui. A nave passa a existir na nossa realidade. Pode ser capturada, pode ser... Esse que muita gente não entende. Quando a gente fala muito de espiritual, o pessoal acha que é... Ou de interdimensional, acha que é uma coisa invisível, que não interage com a nossa realidade. Não.
Eles materializam, como se fosse impressora 3D. Sabe a impressora 3D que você põe o material e ela produz e aquilo vira algo real? Aham. Pra mim é exatamente isso. Tem alguma consciência superior, não corpórea, que não tem corpo, mas ela tem o poder de pensar em algo, como se fosse um jato GPT, que você desenha alguma coisa e aparece o desenho. Ela pensa em alguma coisa, crie, materialize Ela e tem materialize. poder divino, quase divino, né? Qual que é a diferença pra mim do poder divino? Muita gente pergunta isso, mas será que é Deus? Pra mim ela é uma criação de Deus, Deus criou tudo, tá? Claro. E essa Tudo criação que tá materializando esses seres, ela não está criando. O que ela tá falando? Ela tá pegando elementos que já Tá existem aqui. transportando dimensionalmente o material, é isso? Ela tá vindo aqui pegar esses elementos e ela está montando como peça de Lego. Um Minecraft Tipo, da ela vida. traz a ideia de outra dimensão e essa ideia é materializada observando os recursos da Terra. Recursos da Terra. Por isso que muita gente vê, o ser estava coletando um mineral no solo, o ser estava extraindo o sêmen da pessoa numa abdução. Pra mim, e aí tem uma interpretação materialista disso que seria o quê? Eles estão pegando material pra nave deles. Uhum. Pra mim não é isso. Pra mim o que tá acontecendo é, eles estão pegando elementos, materiais pra formar outras coisas, né? Assim, colocar nessa impressora 3D, entre aspas, e fazer materializar as naves, materializar os seres. E essa materialização seria tipo a tecnologia de construção deles. Sim. Entendi. Então eles não estão criando, eles estão pegando peças desse Lego, desse Minecraft e criando suas próprias criações. Faz sentido. Com coisas que já existem. E essa galera aí, eles estão aí desde que o mundo é mundo. Quantos mil anos existem essa interação desses seres com a... Porque os humanos têm pelo menos 300 mil anos qual de... que foi... Alguns dizem que o livro de Daniel relata ali um caso ufológico. Sim. Que tem Ezequiel também, Roda de Fogo. Isso, exatamente. Que os anjos, por exemplo, eles são também retratados na Bíblia como alienígenas, porque eles são de uma outra dimensão, vêm de uma realidade que não é a nossa, e etc. Eles conversam com a gente e falam de coisas que a gente não sabia, não tinha como conhecer na época, falam de coisas que vão acontecer no futuro e tal. E se pega no hinduísmo, cara, tem a Vimana, que é um veículo. Tá lá, sabe? Você pega no budismo, vai ter também veículo. Às vezes não é aéreo, às vezes é um barco. Teve caso, cara, de Tsuboro, lá em 1800, lá no Japão, que as pessoas viram seres que vieram de um barco estranho. De madeira. Mas os seres não eram humanos, tá bem documentado, tem os desenhos, tem tudo. Lá no Japão tem. Interessante isso aí. De madeira. Então, assim, pra mim é uma inteligência que está materializando de acordo, pra se comunicar conosco, de acordo com os costumes, com a tecnologia e da cultura da época. Ela vai se moldando. Então, se em 1800 não tinha drone, não tinha nave, ela veio como barco. Então eles não são maus, né? Porque se eles têm tecnologia tão avançada assim, estão aqui com a gente tantos anos, eles poderiam ter dominado a Terra ou matado todo mundo, né? Então eles não são essencialmente... Eles estão aqui estudando a gente, porque quando eu leio a Bíblia me parece muito um conto de um alienígena dizendo, tipo, um alienígena que criou o humano como é, o humano moderno, que seria Adão, e esse alienígena fazendo negociações com a sua criação. Eu olho pra Bíblia, é o que parece, tá ligado? Então você acha que então nesse caso não seriam espíritos, né? Seriam civilizações, seriam realmente outros tipos de inteligência que estão aqui experimentando com a gente, guiando a humanidade. Eu acho que daí pode vir um cavalo de Troia, sabe? Mas, tipo, a gente tem alguma chance contra um ser tão mais evoluído e que tá, tipo, que criou a gente, tá ligado? É a mesma coisa que pensar que, tipo, você vai criar um jogo de um The Sims, e aí os The Sims vão sair da tela se rebelar e porra, destruir a Microsoft, tá ligado? Isso é muito interessante isso aí, porque é o seguinte, eu acredito que Deus criou os humanos. Criou mesmo, a partir do nada. Como criou o universo. Não foi engenharia genética. Os cientistas discutem muito isso. Como veio o Big Bang, né? Uma criação do nada, né? Era uma partícula que explodiu e criou tudo isso, né? Pra mim, foi de fato isso. Houve uma criação do nada. Entre aspas, um grande milagre. Né? O pessoal acredita que teve uma engenharia, tipo, porque existem alguns estudos genéticos que dizem que o ser humano passou por uma evolução genética muito drástica num período de tempo. Aí o pessoal dessas teorias aí, eles correlacionam isso do tipo, o Deus da Bíblia foi esse ser que fez essa alteração genética. Você não acredita nisso? Eu acredito nisso no seguinte, no começo, quem criou foi Deus. A criação inicial. Deus. A criação inicial de tudo. Né? Mas ele já criou os humanos, você acha? Ou ele criou o universo e os humanos são frutos da criação de Deus? Pode ser um fruto da criação de Deus, ou ele pode ter intervindo várias vezes e fazendo criações sucessivas.
cria-se o universo, depois cria-se os humanos. Você Como acredita tem nisso? Gênesis na Bíblia, ele fala isso aí, no primeiro dia, no segundo dia, no Mas você terceiro. acha que o Deus da Bíblia é o Deus? Deus que criou o universo e tudo que existe? Não só o da Bíblia, tá? Acho que as outras religiões falam um pouco disso, né? Por exemplo, você pegar até o islamismo, tem lá, Deus teria criado os anjos, os djinns, que é essas criaturas que têm livre-arbítrio, lá no islamismo os anjos não têm livre-arbítrio, tá? Eles vão pra servir a Deus. Então lá já fala de Deus. Tem outras religiões que falam de Deus. Pra mim esse é o Deus. Mas esse é o Deus, criador Deus? de tudo. Você acha que esse cara é Deus? É o que criou tudo no universo. Do universo inteiro? Isso. Agora, o que criou Entendi. tudo? Agora é o seguinte, é o que você falou, a intervenção, né? Essas criaturas criadas por Deus têm um livre-arbítrio. Ah. Em determinado momento, elas podem ter, por esse livre-arbítrio, mudado as coisas. Pegando elementos que já existiam, tá? Mas você não acha que esse Deus... Intervindo. Esse Deus não parece mais um Deus da simulação do que um Deus de verdade? Porque eu não imagino o Deus que criou tudo. Tudo, eu digo tudo. Sim. Que você tem um nada e aí existe essa inteligência, esse fenômeno, tipo, que é maior do que o natural, que criou tudo que existe. A consciência, a experiência, todas essas coisas que são mágica, na verdade, na minha opinião. Você acha que esse cara é o cara da Bíblia? Porque eu não imagino que o cara que criou tudo que existe, inclusive os alienígenas, inclusive os milhares e milhares de planetas e tudo mais, eu não acredito que esse cara ou essa força ou esse ser ia coordenar a sua criação, entendeu? Porque na minha visão ele criaria a criação perfeita e deixaria ela rodar, entendeu? E aí eu vejo que qualquer Deus que vai e interfere e começa a decidir o que vai acontecer dentro da sua própria criação não é necessariamente Deus, parece Concordo um contigo. alienígena. Não, concordo contigo. Eu concordo que houve uma base, foi criada uma base, e a partir dessa base ela foi mexida por esses seres. Tá. Então quando você fala de uma intervenção, teve um salto aqui que não deveria, Tipo isso. houve uma intervenção. Aham. Mas não é uma criação. A criação que eu falo é, todos os elementos já existiam, a base foi criada. Tá, beleza. Essa base foi mexida, foi manipulada. Essa manipulação a partir do que já existe, que seria uma subcriação, algo desse tipo, uma transformação, na verdade. Você tá Isso. pegando elementos e transformando, movendo as pecinhas, né? Deus botou as peças do Lego, né? E aí, que nível de Lego que ele chegou? Ele montou um carrinho, esse carrinho depois virou uma bola? Ou ele deixou as peças? Eu acho que ele deixou as peças. Pode ser e também. as peças formaram o universo e o universo fez com que nós surgíssemos. Tipo, Deus criou a potencialidade do humano, mas ele não criou necessariamente o humano, entendeu? Tipo, ele criou E se Deus criou... uma realidade onde os humanos surgiriam, você tá entendendo? E se Entendo, Deus criou entendo. os humanos depois de ter criado os alienígenas? Então, mas eu não acho que Deus faz as coisas assim, tipo, vou fazer um experimento aqui, vou criar um ser humano. Não, ele não criou... Vou criar um ser alienígena. É que eu não assim, acredito tem- que é isso. Eu acho que, tipo, ele criou a realidade, a existência, a experiência. E quando ele criou isso, ele criou uma porrada. Ele criou a possibilidade infinita de um monte de coisa acontecer. E nós somos frutos dessas possibilidades. E aí, tipo, o demiurgo, o cara da Bíblia seria um demiurgo. Sim. Seria alguém que dentro do universo de Deus tem a capacidade que, na nossa concepção de humano, a gente chama de Deus. Mas, na verdade, ele é o nosso criador como se a gente fosse um modelo de um carro, entendeu? Ele criou a nossa espécie, ele criou a nossa terra, tipo... Mas ou a criou o criação planeta teve uma pra terra ordem. ser desse jeito. Vamos supor que a criação teve uma ordem. Você tava falando da Bíblia. No livro de Gênesis lá, ele primeiro criou o firmamento da terra, depois deu limite aos mares. E aí ele disse Mas eu não sei qual que é a ordem. que haja luz e a luz veio. Eu não e sei assim- qual que é a ordem. Eu não sei se teve uma ordem ou se, tipo... Mas por último ele criou o ser humano, certo? Não, Primeiro- eu não acho que ele criou o ser humano. Eu acho que Deus pegou assim e falou, vou montar no barro aqui. Porra, Não, esse aqui vai ser o sem ser literalidade. humano. Sem literalidade. Mas eu tô falando. Mas nós... Ele criou a possibilidade. Tipo, quando ele criou a existência, quando Deus permitiu que tudo existisse, ele criou a possibilidade do ser humano, criou a possibilidade do cachorro, ele criou a possibilidade do esquilo, ele criou a possibilidade dos alienígenas, entendeu? Mas ele não realmente foi lá e criou essas coisas. As coisas se desenvolveram a partir do pontapé inicial da existência. Certo, concordamos. Mas então ele pode ter criado tanto os alienígenas quanto os seres humanos. Do mesmo jeito que ele criou os seres humanos bons, pode ter criado alienígenas bons e alienígenas ruins. A grande questão, você se acha? Com se certeza. a gente pega o Deus da Bíblia, o que Deus cristão, a gente vai ver que não existe muitas possibilidades de criação, em seres, né? Existe Deus, existem os anjos, os demônios e os humanos. Seres inteligentes, tá? Aí vai ter animal, vai ter um monte de Isso, coisa. claro. Mas se a gente for tentar analisar na Bíblia se ela tá certa ou não, e etc.,
Teria Deus, os anjos, os demônios, são criaturas já mais não físicas, né? Todo mundo não físico podendo materializar coisas aqui. E os humanos. Então não sobra muita alternativa. Então se existe um ser que ele seria alien extraterrestre, esse ser, ou ele é um anjo, ou ele é um demônio, ou ele é uma criação de algo que Deus criou. Sim. Então assim, aí fica essa dúvida, né? Até quando ele chegou até que nível de complexidade? E se a gente pegar até os anjos, tem uma hierarquia. Tem lá o querubim, tem o serafim, tronos, potestades, anjos, arcanjos, etc. Ele tinha os seus próprios arquitetos. Será que algum desses arquitetos... Ele não criou tudo, eu tô falando o seguinte, ele criou seres que foram criando e fazendo essa complexidade acontecer. Entendo o que você tá falando. Será que algum desses arquitetos... Será que é como se fosse uma empresa, né? Que você tem várias funções, né? Será que algum desses arquitetos se rebelou em algum momento? Que a gente teria os anjos caídos, etc. E fez suas criações nefastas? Como eu enxergo, entendeu? Eu enxergo que, tipo, o deus da Bíblia é um alienígena. Os alienígenas, eles tinham um experimento aqui nesse planeta. Eles estavam tentando desenvolver uma sociedade. Houve uma briga dentro do ciclo de poder desses alienígenas. 33% se rebelaram. E se rebelaram não contra Deus, entendeu? Mas se rebelaram contra esse demiurgo, com o responsável pela Terra. E na minha concepção, não é um ser divino, entendeu? É um ser mais evoluído biologicamente que a gente, entendeu? Ou fisicamente mais evoluído, não necessariamente biologicamente, porque a gente não sabe se é possível estruturas não biológicas terem inteligência. Não, na verdade a gente sabe, é possível ter estruturas não biológicas com inteligência e chama isso de inteligência artificial. Então... Que o humano que criou, né? E vai ser mais inteligente que ele daqui a pouco. Pois é, exato. E, tipo... Então a gente pode ser fruto de uma inteligência artificial, no final das contas. Ou uma inteligência não biológica. Essa questão da IA é muito interessante porque você pega, daqui a pouco a inteligência artificial geral, que vai ser aquela que é mais inteligente que a gente, ela não tem corpo, ela é incorpora. E ela vai poder atuar no mundo material através de interações com máquinas, por exemplo. De possessão de máquinas, né? Então, assim, será que esses seres já não estão fazendo isso? Será que tudo que a gente tá vendo não é como se fosse uma IA que tá imprimindo coisas aqui e etc? Pois é, eu tenho uma teoria, e a gente viaja aí, né, que existia uma raça alienígena super avançada, eles entenderam que o melhor que eles poderiam fazer é espalhar a vida pelo universo, criaram uma máquina altamente evoluída e saiu pelo universo tentando construir biomas e desenvolvendo vida, entendeu? E aí, essa inteligência artificial que foi criada por esses seres chegou na Terra e começou seu projeto, tá ligado? Eu tenho algo que poderia ser, não sei. Tem uma questão, se a gente for pro bíblico, o homem, né? O que é o homem, né? O homem foi criado à imagem e semelhança dos seres. De Deus. Ele falou de nós, Deus né? criou a sua imagem, o homem é a sua imagem se fala Deus, e semelhança. Eu não acho que seja Deus, entendeu? Tá só fazendo uma análise, será que é o Deus bíblico? Tem vários deuses, cada religião vai ter seu Deus. Porque pra mim, Deus é a força originária da realidade, da experiência e da existência. Esse é Deus pra mim, entendeu? Agora, as pessoas, os seres, as inteligências que operam nesse mundo, elas, na minha visão, não são Deus. Elas são frutos da criação divina, com certeza, mas eles são... Como eles, é que você não falou, representam Deus, de Como certa é que você falou? Deus criou algo que criou a gente e a gente criou a IA. Tem uma árvore de criação. Tipo isso, né? exato. Você tá falando é que Deus pode ter criado algo que criou algo, criou os seres, talvez. Mas o que eu tô falando aqui de forma... Mas ele não é Deus, entendeu? Os seres que Deus criou não é Deus. Não são deuses. Não são. Exatamente, é a minha visão. Não são deuses. Tipo, os seres da Bíblia que fizeram engenharia genética e engenharia social aqui na Terra, na minha visão, eles não são deuses. Eles não são filhos de Deus no sentido de, tipo, Deus conversa com eles diretamente. Eles são seres igual a nós, só que eles têm mais um entendimento da realidade vastamente superior ao nosso, e por isso eles estão na posição de serem os nossos criadores, entendeu? Sim. Da mesma forma como um cientista altera geneticamente qualquer ser e cria um novo ser a partir disso, entendeu? Sim, sim. Indiretamente, a gente pensar, tudo é criação de Deus, concorda? Porque se ele criou alguém que criou algo, no final,
a criação dele, É. de forma direta ou indireta, É a fonte primária. A fonte primária. Fonte causal primária. a fonte primária. A discussão que a gente tá tendo aqui não é essa dúvida, a gente tá entendendo até que ponto ele foi de criação, né? Será que ele criou só a base pra tudo, ou criou o completo? É, eu acho que ele criou só a base, e da base ele colocou um potencial infinito de complexidade. Sim, Do tipo, ele falou, ó, o jogo é esse, e o jogo consegue chegar, assim, sim. à estratosfera. E eu acho que esses seres que estão atuando aqui, eles podem justamente ser um desvio desses co-criadores que Deus criou e foram criando a realidade. Em algum momento alguém se desviou, se rebelou. Porque se a gente pensa no mundo material, o que é o mundo material nosso que a gente vive? Tem muita coisa pra gente tropeçar e cair num buraco. É difícil, a gente tem que sobreviver, tudo quer nos matar, se você deixar de respirar 3, 4, 10 minutos, você morre. Exatamente. Para de beber água durante 4 dias, você morre. Sim. A gente tem que ralar pra caramba pra ganhar um salário, pra poder comer, pra poder beber. E ainda assim tem armadilhas como, por exemplo, drogas ou o próprio sexo que pode virar um vício. Tem um Os monte golpes, de. né? Tem, O pessoal tem um monte de atrativo que a gente pode ir pro buraco, um monte de armadilha. Sim. Então, assim, eu não acho que Deus tenha feito essas armadilhas de propósito. Ele criou alguém que introduziu, por meio de manipulações, de intervenções, essas armadilhas aqui com algum objetivo. Eu acho que esses seres que seriam negativos são os criadores dessa armadilha. Pode Tá crer. aí, gente. Estamos com o Monark e Rony Werner. O pessoal tá gostando bastante. Eles querem que a gente entre nas questões do mundo espiritual, Rony. Sim. Eu tava conversando com o Monark antes de você chegar. A gente tava falando sobre essa questão das elites, né? As sociedades que tem rituais de iniciação. E isso tem tudo a ver com o que você pesquisa. Porque se a gente parte de uma conclusão de que pode ser que os alienígenas sejam também demônios, né? E muitos demônios, na verdade, se passam por alienígenas e as pessoas interpretam que são alienígenas, mas são, na verdade, demônios. Esses demônios vêm de algum lugar e eles deixam rastros, né? Tem um porquê disso estar... E tá muito presente no nosso mundo. Cada vez mais a gente vê casos, assim, de pessoas que surtam e matam a família, né? De casos da pessoa também, dela ter percepções de que tá sendo perseguida. Existem e ela mesma psicoses mentais, E né? ela mesma se churrascar, né? Melhor dizendo. Enfim, eu queria que você falasse um caso pouco do sobre esse PC assunto. Siqueira aí. Tem a O questão... Siqueira, ele alucinava bastante, né? E no final da vida, quando ele tava morrendo, ele falava muito sobre Deus, sobre o demônio, né? Algo assim. Tava vendo coisas, né? Ou fizeram ele enlouquecer de propósito, né? Esse é um bom ponto, porque assim, se a gente pega nas escrituras de diferentes religiões esses seres, né, o que eles querem, na maioria dos casos? Desviar o homem, né, com algum objetivo. E aí só tem duas hipóteses, ou pode ser um ser interdimensional ou espiritual, dê o nome que quiser, um ser de outra realidade, ou um extraterrestre, um ser que veio fisicamente de algum lugar, de um planeta. Por que pra mim a possibilidade menos provável é extraterrestre? Vamos pegar aqui. Se a gente pegar os principais casos com evidências, né, de abduções, pessoas tiveram contatos próximos com esses seres e foram levadas, etc. Em vários desses casos, Vilas Boas, o Bebedouro, Elias, todos eles, você tem elementos ali na nave, uma nave que tem uma corrente arrastando, você tem os seres que vêm com uma corda e amarram o cara, seres que são pelados, a nave tem... além de cordas, como eu falei, correntes, e a nave dentro tem alavancas mecânicas muito rústicas, botões. Tem às vezes uma eteia, né? Um extraterrestre, que seria um extraterrestre feminino, pra fazer a relação sexual com o cara que foi abduzido. Qual que é o sentido de um ser altamente tecnológico vindo de outro planeta? Vai dar filho? Exatamente, pode discutir isso, gravidez fantasma, etc. Qual que é o sentido Se a de gente ser consegue altamente... engravidar os alienígenas, então eles são humanos super evoluídos, né? E a gente vai entrar nesse papo que é bem nefasto, assim. Mas assim, só pra fechar o raciocínio, cara, tem um monte de coisa nessas naves que não faz sentido pra um ser altamente tecnológico. Pra que um ser altamente tecnológico vai pegar o cara no braço, fisicamente no braço, e amarrar um cara no braço? E usar telepatia, né? Realmente. Uma arma? Vai apontar uma arma ali pra controlar o cara? Sim. Vai fisicamente amarrar uma corda no cara pra segurar o cara? Vai ser ter uma... rústico demais, Vai né? ter uma alavanca, nem a gente usa mais alavanca e nada, tudo botão, e o botão não é nem mecânico, sabe? Então, assim, não faz sentido pra mim ser um ser altamente tecnológico por conta disso. Esses são os casos mais bem documentados de abduções, aqueles que tiveram, por exemplo, psicólogos avaliando o cara, que o cara não tá delirando, não tem transtorno, tá falando a verdade.
E que o cara às vezes traz evidências, como eu falei, feridas, às vezes traz uma bolsa que tem uma escritura, alguma coisa do tipo. Então, assim, pra mim isso não faz sentido pra um ser altamente tecnológico. E aí sobra o quê? Sobram esses casos em que a gente teria um seres justamente de uma realidade alternativa, que seriam seres interdimensionais. Se o negócio é tão rústico assim, como que eles conseguem viajar interdimensionalmente? Então, se esses seres vivem, não os seres entre si, mas uma consciência superior. Imagina uma consciência superior, esse criador que Deus criou e não tem um corpo, tá? Ele tá em algum lugar. Em alguma camada aqui da Terra. Embaixo, em cima, enfim. E ele está, com esse poder da consciência, materializando esses seres aqui com objetivos distintos. A gente pode pegar vários casos. Tem o chupacabra, que seria um ser híbrido com animal para mutilar animais. Para coletar o quê? Órgãos, coletar sangue, coletar sofrimento. A gente tem seres que abduzem uma pessoa. O que essa pessoa acontece? Ela começa a ir para um cenário de conversão, realidade virtual. Imagina você colocar um óculos de realidade virtual e tem um cenário. A abdução é isso. Qual é a diferença para um delírio? A pessoa volta com marcas. Uma marca, um trauma muito grande, por ter sido espetada, torturada, etc. Mas também marcas no corpo, implante, corte, queimadura. Então você tem evidência física daquilo. E essa pessoa vai ter o quê? Um declínio mental. Ela vai ter essa tortura, esse trauma, ela vai... Se ela conta pra você, pro Júnior, pro Monark, ninguém acredita nela, ela acha que ela tá maluca, e por conta disso aprofunda ainda mais. Essa pessoa vai tendo uma depressão, tô passando por isso, ninguém me entende, etc. E pode chegar numa tragédia, dela tirar a vida, né? Talvez. Alucina, né? Começa a vir essas mensagens, é como se fosse um parasita se acoplando. Né? Sempre que Exato, existe um caso de abdução, eles chegam falando assim, não tenha medo, eu vim pra te ajudar. É sempre assim. É sempre quase um estelionatário espiritual. Ele vem com uma historinha pra te enrolar. Uhum. Aquele vendedor que vender um produto muito ruim pra você, mas ele quer se livrar daquilo e ganhar a comissão. Maré com motor turbo, tunado. Então, assim, ele vai vir com uma historinha, e aí, o que acontece? Se esses caras pudessem invadir isso aqui, tivesse essa liberdade, eles já tinham invadido isso aqui e acabado com isso aqui. O mundo não acabou, o mundo tá aqui. Teve guerra, teve bomba nuclear e nunca acabou. Então, assim, pra mim não é interesse. Eles não podem, e talvez não seja o interesse desses seres invadir isso aqui. Talvez seja uma regra cósmica de que... Ou eles já controlam. Ou também. Mas porque esses caras aí do poder aí, eles são todos, parecem tudo controlado por alienígena, na real. Mas por que eles não destroem tudo? Esse que é a questão. Se eles querem o derrocado da humanidade, por que não acabar com tudo? Porque talvez seja a questão espiritual mesmo que seja o mais importante, né? Não a questão física. Porque se a gente for para pensar, a materialidade, ela é irrelevante dentro de um contexto da experiência e consciência, né? Uhum. Porque a experiência e a consciência é o fator mais importante da existência. A gente existir. Do que vale toda a matéria do mundo se eu não existo, certo? Uhum. Então, eu acho que por a existência e a consciência ser mais importante da realidade, eles focam em destruir essa parte. Uhum. Destruir a nossa consciência, o material seria só uma ferramenta pra isso. Só uma ferramenta pra se conectar a isso. Exatamente. E eu concordo contigo no sentido de que... Imagina um parasita. Quando o parasita ele se hospeda, ele não quer que o cara morra. Claro que não. Senão ele perde o alimento. Verdade. Ele quer que o cara dure muito. Um vírus muito bom é aquele vírus que fica no cara sem matá-lo. Pois é, porque tem mais chance até de se transmitir. Transmitir. Então, assim, pra mim é exatamente isso, né? Eles são tipo como fossem parasitas, tá? Que acoplam na pessoa e vão se alimentar de quê? Coisas não materiais, como você falou. O sofrimento da pessoa, o declínio mental, etc. E quanto mais esse sofrimento perdurar, mais alimento ele tá ganhando. Faz sentido. Esse pra mim. E aí o que acontece? Chega um momento que talvez esse cara não sirva mais. Ele chegou num declínio tão grande que o cara nem sofre, ele já tá num anestesiamento. Não tem mais sofrimento, ele já tá no fundo do poço. Aí eles fazem ele se matar. E aí ele seria influência pro cara tirar a vida. Entendi. Pra mim, o que acontece? Qual seria a interpretação do tirar a vida? O que acontece com isso? Eles não podem, eles mesmos fazer o serviço, mas eles podem te influenciar pra isso. Induzir, né? Se você acontece isso, talvez eles não sejam onipresentes e onipotentes, como Deus. Eles precisam de quê? De um exército. Pra atuar, pra quê? Influenciar mais pessoas, se acoplar em mais pessoas, pra tirar esse alimento. Imagina uma fazenda em que tem vários empregados que vão tirar leite, que vão cortar carne. São demônios que vão fazer o trabalho obsessivo em alguém. Quanto mais vacas você tem ali no seu cercado, mais bois, e quanto mais empregados pra tirar o leite e cortar a carne, mais alimento o fazendeiro vai ter, ou pra consumo ou pra venda. Então, pra mim, é uma grande fazenda, em que você tem esse, entre aspas, fazendeiro, né, angariando soldados para trabalharem para ele, para atacar quem?
essas vacas, esses bois que ele consegue colocar no pasto. E o centro de comando é a Lua, não? Pra mim, o centro de comando seria um local não físico. Não fiz. Não físico, em que ele habita esse local não físico, a gente não sabe onde é, uma outra realidade, uma realidade paralela, talvez aqui mesmo na Terra, Aham. e que ele comande esse mundo material de lá. E a Lua? Porque muita gente das teorias acredita que a Lua seria uma nave espacial ou seria aonde ficam os caras que controlam a humanidade, né? Eles têm uma base de operação na Lua e eles de lá coletam, né, essa energia negativa e usam pro sei lá o que, né? Você tem algum conhecimento sobre a Lua nesse sentido? Eu acho assim que tudo no mundo material, essa ordem que eu coloquei esse copo, ela tem uma implicação nesse mundo não material. Então, exemplo clássico, sangue. Quando a gente fala do sangue pra gente, é o quê? É pra gente circular pelo corpo nutrientes e pra retirar coisa ruim e ir isso circulando. Mas pra esses seres pode ser o quê? Energia vital. Se a gente pega o caso da Operação Prato, no Brasil, 77, no Pará, vinha uma nave que tirava litros de sangue. Pra que um ser altamente tecnológico, moderno, vindo de outro planeta, vai tirar litros de sangue? 77, Pará e Maranhão. Você tinha lá, eu tava fazendo exame de sangue agora, que eu faço todo ano. Me tiraram 10 tubos. Deu alguma anemia, alguma coisa no exame? Não. E foram 10 tubos. Então assim, quando aparece anemia, que é o que apareceu na Operação Prato, são litros de sangue tirados daquela pessoa. Isso tava nos exames dessas pessoas. Então assim, pra que uma nave tecnológica, que era uma nave que vinha, eles não vinham em forma de ser, vinham em forma de nave, emite uma luz e arranca sangue? Pra uma análise genética. É o chupa-chupa, né? Cara, eu tirei 10 tubos de sangue e todas as análises que eu preciso ali, dezenas estão ali. Nós, como humanos, com a nossa tecnologia rústica aqui. Imagina um ser altamente moderno querer tirar litros de sangue pra uma análise. Nossa, aí você entra eu começo a entrar numa pira quando você fala isso aí, Não cara. tem uma menina que tá serem viva ainda? Serem vampiros. Mas tem uma análise perfeita, porque